No Brasil, João Cristofolini. Em Dubai, Gustavo Carriconde. Eles leem os mais importantes livros e debatem suas principais ideias. Fique ligado nas dicas dos maiores nomes da literatura de negócios e como você pode aplicá-las na sua vida como empreendedor. Está começando agora mais um episódio do Resumo Cast, livros para empreendedores. Olá, ouvintes do Resumo Cast, sejam bem-vindos a mais um episódio. Estamos começando agora o 13º episódio do Resumo Cast, livros para empreendedores. Aqui quem fala é João Cristofolini e no episódio de hoje nós vamos falar sobre um tema diferente, um tema inédito aqui, pela primeira vez que nós vamos discutir no Resumo Cast. E com certeza um tema que é indispensável para qualquer empreendedor, para qualquer líder e para qualquer pessoa de sucesso. Nós vamos falar sobre o livro TED, Como se apresentar para grandes plateias. Esse que é um clássico, aí, um grande best-seller também, dentro da área de apresentação, dentro da área de comunicação. E é importante, inclusive, antes de nós começarmos, deixar claro, inclusive, que quando nós falamos de como apresentar para grandes plateias, nós não estamos falando unicamente de você ser um palestrante, de você ser um apresentador. Afinal, nós estamos vendendo, nós estamos apresentando alguma coisa como empreendedor a todo momento. Seja apresentar uma ideia, seja apresentar uma proposta para investidor, seja para motivar a sua equipe, seja para você vender um produto ou serviço, você está de alguma forma comunicando. Por isso que comunicação e como se comunicar, como se apresentar é um tema indispensável para empreendedor e que está presente em quase todos os dias na vida de um empreendedor. Tá? Antes da gente começar, vou falar aqui rapidamente para quem não conhece, para quem nunca ouviu falar em TED, nunca vou falar o que é o TED, né? O TED, ao pé da letra, significa Tecnologia, Educação e Design. Ele é uma conferência de palestras, de apresentação, que hoje é talvez aí considerado um dos maiores eventos, né? As maiores palestras, os maiores comunicadores a gente encontra e se concentram nos eventos promovidos pelo TED. Mas só para a gente entender rapidinho aqui um breve histórico, o que é o TED, para quem não conhece, o TED ele surgiu na verdade em 84, faz aí mais de 25 anos aí na verdade que já existe o TED, surgiu nos Estados Unidos como um evento único, na verdade, quando ele foi fundado para ser um evento que aconteceu uma única vez. E 6 anos depois, já em 90, ele foi repetido novamente com uma conferência de 4 dias, e aí começou a ter com mais regularidade. E em 2001, aí que teve a sua grande transformação, em 2001, ele foi adquirido, essa conferência foi comprada, adquirida pelo Chris Anderson, que é um grande autor, um grande guru aí dentro da área de empreendedorismo de negócio, que literalmente transformou o TED e fez o TED se transformar nesse fenômeno que é mundialmente. Né? E talvez uma das principais ações que foram feitas e que resultou nessa grande ascensão do TED foi, de fato, em 2009, quando o Chris Anderson resolveu oferecer licenças para terceiros também promoverem nas suas cidades os eventos do TED, que são conhecidos como TEDx. Então os TEDx hoje eles já acontecem em mais de 130 países, que são eventos que seguem o mesmo estilo, o mesmo padrão das conferências do TED, só que são eventos independentes que usam a bandeira, que usam toda a padronização, toda a estrutura do próprio TED. Então, em resumo, o TED já impactou mais de 1 bilhão de pessoas, ele teve mais de 1 bilhão aí de visualizações. Todas as apresentações no TED elas estão disponíveis gratuitamente pela internet. Você pode acessar pelo site do TED, no YouTube, no Google você encontra. E elas também acontecem aí nesses eventos ao redor do mundo presencialmente. Então, se você quer aprender como falar, como convencer, como emocionar qualquer plateia, fica ligado nesse episódio do Resumo Cast, que a gente está só começando e tá imperdível, com certeza.
Olá, você que está ligado no Resumo Cast, eu sou Gustavo Carriconde, seja muito bem-vindo, estou falando diretamente aqui de Dubai e eu gostaria de mandar um grande abraço à comunidade internacional do Resumo Cast. Temos ouvintes nos Estados Unidos, no Japão, em Angola, na Suíça, nos Emirados Árabes, Portugal e em mais 43 países pelo mundo, de acordo com as estatísticas aqui do site SoundCloud, que é o site que hospeda o Resumo Cast. Falando hoje do livro TED, que como o João falou está imperdível. O autor desse livro, Carmine Gallo, estudou mais de 500 apresentações do TED e ele afirma que existe um padrão que faz com que essas apresentações se destaquem das outras e consigam vender as suas ideias de maneira memorável. Então a conclusão é direta: quanto mais você estudar a respeito de apresentações feitas nos TED Talks, mais você vai poder aprimorar o seu conhecimento sobre vendas. O entusiasmo é vital para qualquer apresentação persuasiva de sucesso. Entusiasmo é aquele sentimento positivo e intenso que você sente quando persegue atividades que realmente significam algo para você. Para ter sucesso em qualquer área, é necessário praticar atividades pelas quais tenhamos entusiasmo. O autor dá um exemplo de um estudo realizado em 2012, onde os pesquisadores tentaram entender por que os investidores aplicavam dinheiro em algumas empresas e em outras não. Diversas startups expuseram as suas ideias em apresentações de 15 minutos e os pesquisadores descobriram que o principal fator utilizado pelos investidores para aportar capital naquela ideia era o entusiasmo com o qual os empreendedores apresentavam as suas ideias. Falar com entusiasmo cativa a sua plateia e faz com que a sua ideia seja transmitida com segurança e credibilidade. Por isso, não é necessário apenas acreditar naquilo que você está falando, também é preciso falar e transmitir a sua ideia com entusiasmo. Devido à plasticidade de nosso cérebro, possuímos a capacidade de adaptar nossas habilidades aos estímulos externos. Nesse sentido, é possível treinar a habilidade de transmitir mensagens com entusiasmo. Basta colocar-se em situações onde você pratique essa habilidade constantemente. Essa, com certeza, Gustavo, é talvez a característica, ou habilidade, ou requisito principal, indispensável, número 1 para conseguir fazer uma apresentação de impacto, para conseguir fazer uma apresentação de sucesso e para, com certeza, de fato, conseguir impactar, engajar pessoas, seja numa palestra, seja para engajar pessoas para fazerem parte do seu negócio, seja para vender alguma coisa, vender uma ideia, vender um serviço, um investimento, qualquer coisa. Se você de fato não tem paixão por aquilo que você está falando, pelo aquilo que você está apresentando, se você não acredita naquilo que você fala, naquilo que você faz, não adianta nada estudar ou querer utilizar técnicas se você não falar de fato com paixão, se você não falar com amor, se você de fato realmente não tiver essa coisa latente dentro de você, querendo exteriorizar para fora, querendo comunicar para fora. Eu desenvolvo essa atividade, essa tarefa também de palestrante, de comunicador, e confesso para vocês que acima de qualquer técnica, de qualquer estratégia, de qualquer conteúdo, de qualquer até cursos ou estratégias específicas para apresentação, para palestra especificamente, nada para mim é mais importante do que subir num palco ou do que estar na frente de uma quantidade de pessoas e falar aquilo que você acredita. Eu, por exemplo, acredito totalmente naquilo que eu falo, naquilo que eu prego, no empreendedorismo, no que a escola nos ensina, no conceito de educação disruptivos, etc. Então, quando eu tenho paixão por esse assunto, por esse tema, cara, ninguém te segura. Essa é a habilidade número 1 para qualquer orador, para qualquer comunicador de sucesso. Storytelling é a arte de contar histórias e conectar-se emocionalmente com a sua audiência. Histórias são os principais ingredientes de uma apresentação de sucesso, pois deixam a mensagem menos abstrata e mais conectada com o mundo real das pessoas.
Existem 3 tipos de história que são particularmente úteis em apresentações. O primeiro tipo são histórias pessoais sobre a sua própria vida. O segundo tipo são histórias sobre outras pessoas, por exemplo, um amigo que tinha um grande problema e acabou superando esse problema. O terceiro tipo são histórias sobre marcas, empresas ou organizações. A arte de contar histórias lhe permite passar para a sua audiência histórias que iniciaram com grande dificuldade num cenário onde as coisas não davam muito certo e depois foi conseguido um grande sucesso. E isso acaba conectando as pessoas que estão lhe escutando porque elas sentem que também podem fazer o mesmo. E Gustavo, o storytelling ele está em grande evidência nos dias de hoje, nos últimos tempos se fala muito em storytelling dentro da área de marketing, dentro da área de negócio, de apresentação, etc, de marca, de construção de marca. Nós tivemos vários exemplos e cases aí utilizando o storytelling de forma positiva e de forma negativa, né? Marcas aí que utilizaram, inventaram, criaram storytelling de forma negativa e outras positivas, enfim. Mas é importante entender também que o storytelling, apesar dele estar em grande evidência nos dias de hoje, ela já é uma arte que é utilizada há centenas ou milhares de anos, né? Grande parte do que nós conhecemos nos dias de hoje de milhares de anos atrás, do passado, de fato foram oriundas de histórias. A própria Bíblia ou qualquer outro livro sagrado, religioso e etc, ele está recheado de histórias, porque de fato histórias é de fato aquilo que fica, aquilo que se propaga, aquilo que é muito mais fácil de ser viralizado, inclusive, e nós aprendemos muito mais facilmente com história. Pensa quando você está dentro de uma sala de aula, em uma aula de um conteúdo que você não gosta, de uma matéria que você não gosta, e você não consegue prestar atenção, você não consegue se engajar, você não consegue se interessar por aquele assunto. E ao mesmo tempo, em paralelo, você pensa em outro exemplo que é no cinema, em um filme. Por que você se engaja num filme? Por que você tem interesse de assistir um filme? É justamente a característica principal que o filme usa muito bem storytelling, novela usa muito bem storytelling, e o mundo corporativo começou a entender isso recentemente, começou a buscar dentro do cinema, dentro do teatro, dentro da novela, o conceito de storytelling, porque de fato é muito mais fácil nós prestarmos atenção, o nosso cérebro está em sintonia e nós cativarmos, nós nos conectarmos, como o Gustavo falou, com a mensagem, quando nós temos altos e baixos. Qualquer mensagem que ela fica sempre em linha linear, quando você fala, teoria, conceito, ela não gera emoção, ela não desperta emoção, ela não gera sentimentos diferentes. E você pode observar em qualquer história, você sempre vai ter protagonistas, você vai ter vilões, você vai ter momentos de dificuldades, você vai ter momentos aí de superação, você vai ter aquele momento que um super-herói, na verdade, vai salvar a vida de pessoas contra um vilão. E o grande bacana disso é que a gente pode incorporar e utilizar isso para qualquer coisa, para qualquer apresentação. Em vez de você fazer uma apresentação usando números, usando gráficos, usando os conceitos teóricos, humanize a informação, humanize o conteúdo e o conhecimento e traga para a vida prática, traga para o conceito do dia a dia, use personagem, use histórias, use a emoção, porque é isso que de fato vende. Alguns apresentadores falam tão lentamente que conseguem deixar as suas plateias entediadas e até com sono. Mas falar rápido não é a solução. A velocidade da fala depende do que a audiência está fazendo no momento da apresentação. Se por acaso você estiver dirigindo seu carro escutando um audiobook, vai preferir que o narrador fale lentamente. No entanto, se você for capaz de dedicar a sua total atenção a uma apresentação, você vai preferir que o apresentador fale num ritmo bem mais acelerado. O autor diz que, depois de pesquisar diversos TEDs, chegou à conclusão de que os melhores oradores falam com uma velocidade de 190 palavras por minuto, ou seja, um ritmo um pouco mais acelerado do que uma comunicação normal.
Além da fala, é muito importante dominar a sua linguagem corporal. Uma postura ereta diante da plateia transmite credibilidade. Os gestos também são muito importantes. Tente limitá-los entre os seus olhos e o umbigo, pois nessa região eles são muito mais eficientes. Lembre-se de não desperdiçar à toa os gestos mais poderosos, como abrir os braços. Guarde-os para enfatizar os tópicos mais relevantes. E aí nós vemos o grande desafio que nós temos aqui no ResumoCast, né, ou em qualquer podcast, quando nós estamos trabalhando unicamente com a voz, unicamente com a audição. E a gente sabe que o ser humano ele tem outros sentidos e muitas vezes, como o Gustavo comentou, o gesto, a linguagem corporal, ela é muito importante em qualquer tipo de apresentação, em qualquer tipo de venda. Por isso que até fazendo um paralelo aqui, eu usei o exemplo do podcast, onde nós estamos comunicando com você agora unicamente com áudio, não temos como nos expressar, você não consegue ver a nossa expressão corporal, apesar de que a nossa voz, ela também sai de acordo e em sintonia com como nós estamos nos comportando, né? Por isso que quando você vai tentar fazer uma venda usando, por exemplo, o telefone ou usando simplesmente um e-mail, você acaba se limitando a poucos recursos de comunicação e, logicamente, que acaba sendo mais difícil de se comunicar porque você tem menos recursos e você tem que utilizar os recursos que você tem de uma forma muito produtiva. E quando você está presencialmente com alguém, seja numa venda, seja numa palestra, com certeza você já deve ter ouvido, inclusive, que o que você fala não é, às vezes, grande parte das vezes, o mais importante. E sim, como você fala, como você se comporta, como que está a sua postura, como que está a sua confiança no que você fala, como está a sua linguagem corporal, como estão os seus gestos, como está a sua entonação, o volume da voz, de acordo com aquilo que você está falando, de acordo com a relevância do que você está falando. Então perceba que a comunicação, ela não é unicamente aquilo que você fala, aquilo que você conhece. Ela é uma soma de várias características, é uma soma de vários sentidos que eles todos, em sinergia, em conjunto, fazem a comunicação ser de fato produtiva e ser de fato eficiente. A minha dica para você é que você comece a ver, pode ser pelo YouTube ou presencialmente, comece a assistir, comece a ouvir como apresentadores de impacto, de sucesso comunicam, como que eles têm a confiança, como que eles gesticulam, como que eles andam pelos locais da apresentação. Comece a observar, comece a moldar apresentadores de sucesso e depois, logicamente, comece a praticar, porque como nós já comentamos também, assim como qualquer habilidade, a habilidade de se comunicar, a habilidade de se apresentar, ela está totalmente relacionada com a prática. Forneça uma informação diferente para transformar a sua apresentação em uma experiência inesquecível e surpreendente. Utilize a seu favor o impacto de surpreender as pessoas com informações diferentes e que elas não conheciam. Por exemplo, você sabia que o orçamento da NASA, a agência americana que explora o espaço, é suficiente para explorar os nossos oceanos por 1.600 anos? E por acaso também sabia que a segunda maior montanha do planeta está abaixo da linha do mar, submersa no oceano? Informações novas e interessantes fazem com que as pessoas as memorizem com mais facilidade por causa de uma descarga de dopamina no nosso corpo, que ocorre quando somos surpreendidos por algo interessante e marcante. O autor descreve essa reação química como sendo o botão de gravar do cérebro. Então, se você quiser apertar esse botão para que as pessoas lembrem-se da sua apresentação, precisa entregar alguma informação nova e surpreendente para desencadear esse efeito químico através da descarga de dopamina. As pessoas gostam de novidade. Todo mundo gosta de saber alguma coisa nova, alguma coisa diferente. Gosta de saber muitas vezes alguma informação em primeira mão que elas não tiveram acesso, alguma coisa realmente que
surpreenda elas. E para isso acontecer, a gente volta novamente àquilo que eu falo aí com muita frequência, é que você, de fato, tem que ter domínio do que você fala e você, principalmente, você tem que ter um repertório grande de conteúdo e informação. E aí, meu amigo, não tem outra alternativa senão, de fato, se dedicar a estudar, se dedicar a aprender cada vez mais coisas, aprender algo novo todos os dias, ler coisas diferentes, ler conteúdos diferentes, se aprofundar de fato no estudo e não ficar na superficialidade, né? Porque tem muitos comunicadores, aí não falando só do mercado aí de palestras, mas também vendedores e etc., que ficam muitas vezes no superficial, não agregam nada de diferente, não resolvem um problema, não trazem nenhuma novidade. E assim como qualquer negócio, a gente está falando aqui muito de... O nosso podcast é de negócio, é empreendedorismo, a gente sabe que qualquer negócio depende de inovação, depende de ter um diferencial, depende de ter algo diferente, de ter algo a mais. Então aquilo que você comunica, aquilo que você informa, aquilo que você vende também tem que ter algo a mais. E para ter algo a mais, você vai ter que primeiro, antes de comunicar, você tem que buscar o algo a mais. Então busque o algo a mais, seja resgatando de uma experiência que você já passou, seja resgatando de histórias que você já viveu, ou seja, de fato, pesquisando, estudando e buscando cada vez mais conteúdo, mais informação, para de fato, ao se comunicar, ao se expressar, ao estar na frente de um cliente, ao estar na frente de um investidor, você de fato poder ter dados, você poder ter informações, você poder ter de fato coisas que surpreendam quem está do outro lado e faça realmente ela se interessar, faça realmente ela ficar antenada, ela despertar e ela vê em você, inclusive, uma pessoa ainda com mais autoridade, uma pessoa com mais respeito, inclusive, porque de fato você agregou algo a mais. Mantenha a duração da sua apresentação curta para evitar que a sua audiência saia exausta. Essa tática também permite que as pessoas retenham com maior facilidade o seu conteúdo. As apresentações do TED são feitas em torno dos assuntos mais interessantes do mundo e por pessoas brilhantes, e todas elas giram em torno de 18 minutos. Se você respeitar essa regra, terá muito mais chances de vender a sua ideia de forma memorável. Por isso, procure manter a sua apresentação entre 15 e 20 minutos no máximo. Olha, realmente não tem coisa mais chata, né, inconveniente de que você está de frente com alguém, às vezes um vendedor, ou às vezes com uma pessoa que está te apresentando algo que fala, não para de falar, não dá pausas, não quebra o seu ritmo de comunicação, não interage com você. E logicamente que essa comunicação, além de ser chata para quem está ouvindo, para quem está do outro lado, ela gera muito menos resultado, porque naturalmente nós, como seres humanos, ainda mais nos dias de hoje, nós temos um grande problema, uma grande dificuldade de manter o foco, porque nós sabemos, né, que perdemos a atenção devido a vários outros fatores, com o celular, com qualquer outra coisa ao nosso redor, ou simplesmente viajando nos nossos pensamentos, porque nós temos uma dificuldade de estar presente aqui e agora, né? Estar no agora é difícil. E os 18 minutos foram de fato esse tempo que, em conjunto com pesquisas, inclusive, que encontraram que é um tempo relativamente, até esse tempo, o seu cérebro consegue manter a atenção nessa atividade. Então o que nós temos que fazer? Não quer dizer que você não possa fazer uma palestra que tenha mais de 18 minutos, que você possa fazer uma apresentação que tenha mais de 18 minutos, mas você tem que ficar atento a esse fato, a essa informação, e entender que você tem que quebrar em alguns momentos a sua palestra, a sua apresentação, a sua venda. E outro exemplo muito bacana também, a gente falar aqui rapidamente, que é o conceito do pitch, né? O famoso pitch de apresentação para investidor que dura 3 minutos. Né? Você vê então ainda menor, né? Muito menos do que o TED, um pitch de apresentação de 3 minutos, você tem que ser capaz de falar sobre o seu problema, falar sobre a sua solução, falar sobre a sua equipe e como o seu negócio pode resolver o seu problema. Então,
acho que o ponto principal, até um insight nesse ponto aqui do nosso episódio, é que você deve ter já mentalmente gravada na sua mente uma apresentação do seu negócio, de você, do seu produto, da sua pessoa, de uma forma rápida. Se você encontra uma pessoa no elevador, você tem que conseguir fazer um pitch de 3 minutos. Se você amanhã for convidado a fazer uma palestra no TED, você tem que conseguir compactar sua mensagem em 18 minutos. Isso, aliás, eu lembro que uma pessoa que estava procurando palestra, um evento que eu participei, perguntando quanto tempo durava a minha palestra. E foi o que eu falei. Ela dura o tempo que você precisar. Se você quiser que eu fale a mesma mensagem em 18 minutos, eu falo. Se quiser que eu fale em 3, eu falo. Se quiser que eu fale em 1 hora, eu falo. Você tem que ter essa flexibilidade de customizar a sua mensagem conforme o ambiente, conforme o tempo que você tem disponível, conforme as circunstâncias e conforme as pessoas que estão ouvindo. Mas, lógico, sempre lembrando, sempre se antenando que você, se for fazer uma apresentação, se for falar por mais tempo, cuidar e lembrar sempre do conceito de 18 minutos para, ao menos, quebrar a sua apresentação. Outra grande dica é limitar em 3 tópicos a sua apresentação, pois o nosso cérebro utiliza um sistema de compartimentos para guardar informações e já está comprovado que mais do que 3 itens dificultam a retenção. O autor sugere a criação de um mapa para planejar a estrutura da sua apresentação. Esse planejamento serve tanto para planejar apresentações TED, apresentações de venda, ou até mesmo se você está tentando convencer o seu chefe a lhe dar um aumento. O primeiro passo é pensar na seguinte pergunta: qual é a coisa mais importante que eu quero que a minha audiência se lembre? Anote em uma folha de papel como se fosse um título essa pergunta. Logo abaixo, escreva 3 diferentes pontos que sustentam a sua ideia inicial. E, finalmente, descreva cada um desses pontos de sustentação, pois isso será o conteúdo da sua apresentação. O número 3, inclusive, é um número mágico, né? O número 3 ele é usado em muitas áreas, né? Na área de vendas, na área comercial, se você já reparou, mas o número 3 é considerado o número ideal de ofertas, de possibilidades para você apresentar para um cliente também. Você não deve ter mais do que 3 planos de valores, você não deve ter mais do que 3 produtos para apresentar, 3 serviços, 3 soluções. O número 3 é de fato o número ideal, né? Nem menos nem mais, porque você sabe muito bem que se for muito mais do que 3, logicamente que confunde muito mais a pessoa e dificulta com que a pessoa possa tomar alguma decisão. Aliás, né, fazendo um parênteses, toda a comunicação, toda a mensagem, ela tem o objetivo de despertar para uma ação após a mensagem, né? Seja você vender uma ideia, seja você vender um conceito, vender um produto, vender uma empresa, ela remete a uma chamada para ação após a sua apresentação. E se você tem muito mais do que 3 opções, do que 3 mensagens principais, automaticamente o seu cérebro se perde no meio de tantas informações e, além de se perder, é muito mais difícil de tomar a decisão e muitas vezes você acaba não tomando a decisão pelo excesso de mensagem ou pelo excesso de opção que você tem. Então, oferecer muitas opções ou oferecer muitas mensagens juntas de fato piora a sua mensagem, de fato piora a sua comunicação, porque dificulta com quem está do outro lado tomar essa decisão. Tente estimular todos os sentidos em uma apresentação para que a sua audiência lembre das suas ideias com maior facilidade. As pessoas conseguem lembrar muito mais de experiências onde os 4 sentidos são estimulados. Por exemplo, você se lembra da última vez que tomou um banho de sol? Qual foi a sensação na sua pele? Qual era o cheiro que você sentia? Pense no que você via ao seu redor e quais eram os ruídos que escutava. Estudos científicos comprovaram que pessoas que consumiram informações que estimulavam mais de um sentido através de vídeos, áudios e textos conseguiram reter muito mais do que pessoas que somente leram as mesmas informações em textos. Em uma palestra ou apresentação, existe uma grande oportunidade de aproveitar toda a atenção do público que já está sentado
olhando e escutando você. Dessa forma, é fácil estimular os dois principais sentidos, que são a visão e a audição. Na grande maioria dos TED Talks, os apresentadores utilizaram imagens para complementar a sua fala, mas sempre evitando textos longos, pois isso claramente causa distrações e acaba desconectando o público. Meus amigos, vamos chegando no final aqui de mais um Resumo Cast, mais um episódio do Resumo Cast, livros para empreendedores. E quero agradecer a você aí que está nos ouvindo até o momento e deixar registrado aqui a minha grande alegria, a minha grande satisfação de estar participando aí nesse projeto do Resumo Cast. A cada semana nós viemos recebendo aí mensagens, comentários de pessoas que estão nos acompanhando, que estão realmente tendo resultados, que estão realmente aproveitando ao máximo o conteúdo do Resumo Cast. A nossa comunidade aí com mais de 400 pessoas já engajadas no Resumo Cast. O nosso podcast no iTunes aí entre os mais acessados na categoria de negócio. Então realmente é uma alegria muito grande saber aí que nós estamos impactando e ajudando cada vez mais pessoas, e com certeza o nosso objetivo é que essa mensagem chegue ao maior número possível de pessoas. Então eu peço para você, como contribuição ao nosso tempo que nós oferecemos aqui gratuitamente, que nos ajude a levar essa mensagem para o maior número possível de pessoas. Indique, para os seus amigos, conhecidos, familiares, na sua empresa. Leve essa informação que de fato pode ajudar muitas pessoas que você conhece. Compartilhe nas suas redes sociais. Ajude a gente realmente a levar o Resumo Cast cada vez mais adiante. Se cada um convidar aí pelo menos um amigo para o Resumo Cast, no próximo episódio a gente vai dobrar o nosso número de ouvintes e com certeza vamos impactar ainda mais pessoas e fazer, a gente sabe, da importância que o empreendedorismo tem no nosso país, no momento que a gente vive hoje, no momento político, econômico que a gente vive. Somente o empreendedorismo é capaz de mudar a situação, somente o empreendedorismo que é capaz de gerar renda, distribuir renda, de gerar empregos. Então, mais do que nunca, nós estamos num momento aí muito importante de levar a voz do empreendedorismo, levar a voz do protagonismo, levar a voz para que os brasileiros acreditem, continuem acreditando e cada vez mais que eles podem realizar os seus sonhos, que eles podem realizar os seus projetos, que eles são responsáveis pelo seu futuro, pela sua prosperidade, pelos seus negócios. É você quem determina a sua vida, é você quem determina o seu futuro, e por isso que o nosso objetivo é ajudar a levar esse tipo de mensagem, esse tipo de vibração e de comportamento para o maior número possível de brasileiros, que com certeza com isso a gente vai cada vez ter resultados aí melhores e mais produtivos aí para todos nós. Muito obrigado a você que nos acompanhou nesse episódio do Resumo Cast de hoje. Lembrando, visite a nossa página www.resumocast.com.br para assinar esse podcast no seu computador ou diretamente no seu smartphone. A assinatura é totalmente gratuita e você terá toda a segunda-feira um livro novo resumido para ficar por dentro dos melhores conteúdos de negócio e empreendedorismo. E se você quiser participar do próximo episódio do Resumo Cast, mande uma mensagem de voz para o WhatsApp 047-8802-8223, dizendo o seu nome e da onde você está escutando o Resumo Cast. WhatsApp 047-8802-8223. Agora eu me despeço aqui de Dubai. Um grande abraço, uma boa semana e até o próximo episódio.